Sabe, existe uma força meio que invisível que está moldando o que a gente assiste, o que a gente ouve e até como o nosso dinheiro fica protegido. Essa força tem um nome: Deep Learning, ou aprendizado profundo. E hoje a gente vai desvendar como isso funciona e por que, sem que a gente perceba, está em todo lugar. Alguém já parou para pensar como um serviço de streaming parece ler a mente das pessoas, sugerindo exatamente aquele filme que estava na ponta da língua? Ou como o feed de notícias parece saber direitinho qual conteúdo vai prender a atenção? Olha, parece mágico, eu sei, mas por trás de tudo isso tem um único e poderosíssimo conceito. Vamos pensar no dia a dia. Quando se fala com um assistente de voz, quando a gente usa a câmera do celular para traduzir uma placa em outro país, ou até mesmo quando o banco liga por causa de uma compra suspeita, todos esses pequenos milagres da tecnologia, eles estão todos conectados. Essa inteligência toda, que conecta o nosso mundo digital, é um tipo de inteligência artificial que aprende e se adapta. E agora vamos direto ao coração dela para entender o que a faz funcionar. E o nome dessa tecnologia é Deep Learning. Então, vamos lá. O que é exatamente esse tal de cérebro digital? Bom, em essência, o Deep Learning usa uma coisa chamada rede de neurais artificiais. E a ideia por trás delas é simplesmente fascinante. Elas foram projetadas para imitar, de uma forma bem mais simples, claro, a estrutura e o jeito que o nosso próprio cérebro funciona. Pensa nisso como um cérebro digital, de verdade. Cada neurônio é uma pequena unidade que processa um pedacinho da informação. Eles se conectam uns aos outros, passando dados em várias e várias camadas. Cada camada analisa o problema por um ângulo diferente, construindo uma compreensão que vai ficando cada vez mais complexa e completa. Certo, então a gente tem esse cérebro digital. Mas como é que ele aprende de fato? Não é como programar um computador do jeito tradicional. É um processo bem diferente, de treinamento e de adaptação. Basicamente, funciona em 3 grandes etapas. A entrada, que recebe os dados brutos, tipo os pixels de uma foto de um gato. Depois, as camadas ocultas entram em ação. E é aqui que a mágica acontece. A primeira camada talvez identifique só bordas e cantos. A camada seguinte combina essas bordas para encontrar formas, como olhos e orelhas. A próxima junta tudo para reconhecer um rosto. E, por fim, a saída dá a resposta final. Isto é um gato. E como ele fica bom nisso? Através de treinamento. Muito treinamento. O modelo recebe milhões de exemplos. A cada acerto ou erro, ele vai ajustando as conexões entre os neurônios, fortalecendo as que levaram à resposta certa e enfraquecendo as outras. É como aprender com a prática, só que numa escala absurda. Mas olha, é super importante saber que Deep Learning não é uma ferramenta única que serve para tudo. É mais como se fosse uma caixa de ferramentas, sabe? Com diferentes tipos de redes neurais, e cada uma é de especialista em um tipo de tarefa. Por exemplo, temos as CNNs, que são as especialistas em imagens. São elas que permitem o reconhecimento facial no celular. Aí temos as RNNs, que são mestres em sequências, como texto e áudio, sendo a base dos assistentes de voz. E mais recentemente, temos os Transformers, a arquitetura superpoderosa por trás de modelos de linguagem como o ChatGPT. Cada ferramenta para o seu trabalho específico. Só que com todo esse poder, é claro que vem também grandes desafios. O Deep Learning não é uma solução mágica para tudo, e é fundamental a gente entender o equilíbrio entre as suas capacidades incríveis e as suas limitações. De um lado, a gente tem um poder imenso, uma precisão quase sobre-humana e automação em uma escala gigante. Do outro lado, vem o custo, uma sede que não acaba mais por dados, um gasto computacional enorme e, talvez o mais crítico, um problema de transparência. Muitas vezes é bem difícil saber exatamente por que o modelo chegou a uma certa conclusão. É o famoso problema da caixa preta. O modelo acerta, mas ele não consegue explicar o próprio raciocínio. Ele pode, por exemplo, identificar um tumor numa radiografia com 99% de precisão, mas se um médico perguntar por quê, a resposta é um silêncio matemático. E essa falta de explicação é um obstáculo gigantesco para a confiança, especialmente em áreas críticas. Então, a grande questão que fica é essa. Conforme a gente entrega mais e mais decisões críticas, na medicina, nas finanças, no transporte, para esses sistemas, como é que podemos construir a confiança necessária para garantir que eles sejam justos, seguros e transparentes? É uma reflexão muito importante para o nosso futuro, que está ficando cada vez mais inteligente.